Eu terminei Amanhecer na Colheita, então vamos falar sobre esse livro aqui. Eu fiquei pensando um pouco aqui como que eu trazia esse vídeo aqui pra vocês, abordando os conteúdos que a gente vê nesse livro. Isso foi um pouco difícil porque esse aqui é um livro extremamente pesado, extremamente violento e cruel, mais cruel do que os outros que a gente já viu na série de Jogos Vorazes. Eu tenho a impressão que a Suzanne Collins usou esse livro aqui depois de já ter conseguido consolidar o universo de Jogos Vorazes com os outros 4 livros, para de uma vez por todas fazer o leitor entender que isso daqui não é entretenimento e sim uma crítica fortíssima. Utiliza de histórias muito cruéis, muito explícitas, para deixar isso claro para o leitor. Amanhecer na Colheita é a história que acompanha o Haymitch, que é um dos vitoriosos do Distrito 12, que é o mentor da Katniss e do Pita nos primeiros livros de Jogos Vorazes. Então essa história aqui ela é meio como um prequel aí para a trilogia original de Jogos Vorazes, apesar dela se passar depois do livro Snow. Esse é o livro mais pesado e mais explícito em quesito de violência e crueldade que a gente já viu. As histórias de Jogos Vorazes, que já é um universo muito pesado, e isso diz muito sobre esse livro. Eu sinto que na maioria dos livros de Jogos Vorazes, a parte mais principal ali do livro, que acaba sendo mais marcante, tanto no livro quanto nos filmes, isso também acontece nas adaptações, é a parte que aborda os jogos. Mas nesse livro, os jogos é sinceramente uma das últimas coisas que realmente marca o leitor, porque essa história ela tem tantas outras facetas, tantos outros acontecimentos que ajudam a construir essa crítica que a Suzanne Collins quer passar, que os Jogos Vorazes, assim, como um todo, eles não são nem perto de ser o que os outros são dos outros livros. Os jogos, eles não são para você ler e você se distrair com uma cena de ação, com uma cena de eventos rápidos e de acontecimentos o tempo inteiro. Ele é um acontecimento dentro desse livro que é pensado para deixar o leitor chocado com várias ações da capital e da crueldade de que eles são capazes. E agora, entrando em spoilers, então se você não leu esse livro ainda e quer ler, melhor passar esse vídeo. As cenas das mortes do Ampert e da Mesli são extremamente cruéis e mostram exatamente como eles foram marcados como alvos por coisas que eles fizeram à capital. Então, ao longo dessa história, você vai percebendo que os tributos e as pessoas no geral dos distritos nunca tiveram e nunca teriam uma chance até os eventos de Jogos Vorazes de conseguir sair daquela situação que eles se encontram, que é de controle total da capital. Então, se eles saem um pouco da linha, algo cruel vai acontecer com eles, ou vai acontecer com a família deles, e é isso que a Suzanne Collins deixa muito claro. Os personagens desse livro são muito bem trabalhados em quesito de personalidade, então, principalmente no começo desse livro, você vai vendo a construção desse grupo de personagens que acaba se conhecendo e que vira amigos, e isso só piora a situação, porque você já sabe que no final nenhum deles vai sobreviver, só o Haymitch, que esse é um final que a gente já conhece, né, dos outros livros. E isso torna tudo mais difícil ainda de você ler e conseguir tragar. Eu acho a personagem da Maisie Lee extremamente bem criada, eu adoro a personalidade dela, então o jeito um pouco insubordinado dela, as críticas que ela faz ali nas falas dela. E ela não deixa de ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa altruísta por isso, e eu acho que é muito interessante você ver esses dois lados dela. Também foi muito interessante ler esse livro aqui do ponto de vista do Haymitch, porque ele é um personagem extremamente inteligente e estrategista no que diz respeito à situação dele ali como tributo. Então você vai percebendo um pouco na forma como ele pensa, porque os pensamentos dele são escritos, né, nesse livro, então você vai conseguindo entender qual foi a linha de raciocínio dele. Então, de não se deixar ser usado pelos jogos, mesmo sabendo que ele precisa aderir a certas coisas para poder ganhar patrocinadores, para poder não ser alvo do Snow ou de qualquer outro idealizador dos jogos ali. O que é um pouco o que ele passa, né, pra Katniss e pro Pita na trilogia original. Outra coisa também triste, mas muito interessante de se vê nesse livro é o desenvolvimento do Haymitch, de um garoto de 16 anos que é extremamente forte em quesito de coragem,
que não quer ser subordinado a esses jogos, que tem uma vontade ali de destruir a arena, de acabar com essa situação, né, de impedir um outro amanhecer na colheita, para uma pessoa que foi completamente destruída e que viu todos que amava morrerem por conta das ações, né, dele ali de revolta contra a capital. E é muito triste de ver essa mudança, mas também foi muito bem escrita. Então, em nenhum momento esse desenvolvimento do personagem te faz questionar de onde aquela personalidade surgiu, porque é tudo extremamente bem escrito e planejado ao longo de cada página. Sobre o epílogo, aqui a gente tem uma participação extra da Katniss e do Pita, junto com o Haymitch, e o epílogo, apesar de eu achar que talvez fosse uma ideia para trazer um pouco de alegria aí pro leitor no final de toda essa tragédia, eu acho que é o que faz a gota d'água ali do seu choro sair, porque é muito triste você pensar que, mesmo depois em um universo já com a capital tendo caído, né, o Snow tendo sido morto, depois da revolução ali, que os personagens continuam marcados por toda a crueldade e a tragédia que aconteceu nos Jogos Vorazes até então, né? Porque nenhum deles consegue voltar a ser a mesma pessoa que era diante dos jogos, porque não tem como deixar algo desse tipo em branco na vida de uma pessoa. Mas essas foram as minhas opiniões sobre a leitura de Amanhecer na Colheita. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Se vocês têm um outro comentário, eu vou ler todos e eu respondo vocês. Mas por hoje foi isso, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!